Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Atelier e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, nesse vídeo de hoje, não vou dizer bem que vai ser um vlog, né? Porque tô trazendo aqui nesse momento o material e aí depois eu volto já com a produção pronta, né? Então, vai ser um vídeo aí de produção, né? Para mostrar a produção que eu vou estar fazendo. Essa é a segunda de 4 itens da encomenda de uma cliente, né? Acho que eu já falei aí bastante dessa encomenda esses, esses últimos tempos. E aí eu tô dando logo seguimento a essas encomendas dela. E aí depois eu tenho algumas outras coisas para fazer. Tem algumas coisas que eu tô vendo ou não se eu vou pegar, né, como encomenda para fazer, que são duas saídas de praia, uma vestido e a outra um conjuntinho. Mas aí eu tô analisando ainda a situação se eu pego para fazer ou não. Então, o que é certo mesmo, o que tá certo, que eu tenho que produzir e se eu ainda conseguir produzir tudo esse mês, para mim, melhor ainda, né? Que essas 4 encomendas da minha cliente, né? Como você já viu aí, eu já fiz o jogo de banheiro no peludinho, né? O jogo de banheiro luxo. Aí agora eu vou fazer os suplás. E tenho ainda um trilho de mesa abacaxi e um kit passadeira, né? Que é verde, água claro com cinza. Então tem aí esses itens ainda da encomenda dela para estar podendo fazer, né? E é, aí eu tô aqui, né, com esses dois cones de barbante. Os dois aqui é o Supremo, tá? Os dois são o mesmo lote. E eu vou te explicar agora o porquê que um tá aberto e o outro ainda tá fechado. Eu fiz um teste de mancha com esse barbante, né? E tá aqui o tanto que eu utilizei para fazer o teste. E aí, por isso, eu abri. Eu ia fazer, né, um jogo de banheiro com ele e iria guardar esse outro aqui fechado, né? Mais a sobrinha dele. Mas aí, isso era meu plano inicial. Mas aí, a encomenda dela inicialmente era 12 unidades de suplá, né? O suplá Encanto. Eu já trouxe ele aqui já algumas vezes aqui no canal. E tem bastante videoaula, vlogs dele aqui também no YouTube, né? Então é um suplá que encontra com facilidade. Aí, ela desistiu, né, de pegar 12 unidades e me fez aí o pedido do kit de cozinha, né? O kit de passadeira. Então, eu tinha no vídeo de comprinha, eu mostrei que eu comprei 2 Supremos, né, que é para mim poder fazer o teste e conhecer mais as outras cores da marca, porque eu tô gostando bastante da Supremo. Esses últimos tempos, eu tive um contato com ela bem no meu início, né, que eu cheguei a comprar um Big Cone de 1,8 kg, mas era no tom de verde bandeira e aí depois foi aumentando mais a questão da pandemia, né? Porque eu comecei a trabalhar com crochê, faltava poucos dias para essa questão da pandemia. É, então, aí começou a ter dificuldade de encontrar as marcas no mercado, de encontrar barbantes e tudo mais. Então, aí eu fui deixando ela de lado, né? Tive só esse contato mesmo com esse verde bandeira e eu gostei, né? Ele não desbotou, não soltava tinta, não manchava outras peças, então eu gostei, né? Achei um fio macio, um fio bom de trabalhar. E aí, pelo Insta, apareceu para mim o Bazar 7. E aí tava tendo promoção dele no Bazar 7. Eu falei, eu já trabalhei com ele, eu gostei, vou comprar algumas unidades, né? Pra ver como é que ele tá agora, hoje em dia, porque os barbantes na época da pandemia, quando começou a ter falta no mercado, não sei se isso foi uma coisa que afetou todas as marcas, mas na época eu utilizava muito o Apollo e Euroroma apenas. E chegou um determinado tempo que eu via uma diferença no fio, os fios estavam mais finos, não estavam do mesmo jeito de sempre, né? Então, não sei se aconteceu também com a Suprema, né? Porque, como eu já disse, o meu único contato foi esse verde bandeira, né? E até hoje eu ainda tenho uma bolinha piquititica dele.
Mas foi até também eu utilizei ele para fazer o tassel do trilho, no trilho Verde Bandeira. O tassel que eu fiz foi com esse da Supremo. E aí, então é isso, né? Aí tava tendo promoção no Baza 7, eu falei, eu vou comprar pra saber como é que ele tá agora, né? Pra ver também se não é uma alternativa pra mim estar utilizando aqui no meu ateliê, né? Então eu comprei, eu teci ele, utilizei o branco para fazer o jogo de banheiro Roma e eu gostei bastante. O branco tava perfeito, grossinho, limpo, não tinha fibra de outras cores. Comprei também outras cores nessa minha primeira compra no Bazar 7, só que eu ainda não cheguei a utilizar, pelo menos não que eu me recorde, nesse momento, tá? Então, assim, eu vou botar aí como 100% de certeza que eu utilizei somente o branco. E aí, eu agora, nessa minha última compra, né, que chegou semana, acho que semana retrasada, não me recordo bem, eu comprei mais Supremo, né? Para mim tá vendo aí a questão das cores, como é a paleta de cor, se todas as cores são macias e tudo mais. Até o momento, é, eu tô assim com a ressalva somente com o caramelo, né? Eu achei ele fino, mas eu percebi que até então, pelo que eu vi no cone, só tem esse problema nele, né? Só tô com esse problema aqui nele por enquanto, mas o que também é normal, né? Porque acontece de algumas cores, não sei se é a questão da cor ou qual seria o problema, mas acontece de aqui eu pegar algumas cores que um lote vem mais fino, outro lote vem mais grosso, ou muitas das vezes todos os lotes são finos, né? Então, digamos aí que isso a gente tira de letra, né? Aí, voltando aqui para o assunto. Inicialmente a encomenda era 12 unidades de suplá, só que aí ela mudou para 6. Então, eu sei que um cone de 600 gramas eu consigo fazer 4 unidades e eu ainda tenho aí uma sobrinha, pouca coisa. Então, na minha compra, eu tinha pego 3 vermelho da Euro Roma, né? Que eu para fazer justamente essa encomenda dela. E aí me sobraria um pouquinho que esse pouquinho que sobrasse, eu iria ver se eu ia fazer alguns porta-copo para dar de brinde a ela, mas também já desisti dessa questão. Então, eu optei, para não estar assim, sobrando um tanto de um, um tanto de outro, eu optei por fazer a encomenda dela, né, com o Supremo, e aí, com o que me sobrar, eu quero ver se eu faço 4 unidades de um outro modelo de suplá, não é o suplá modelinho tradicional, né? Aquele que é de bloquinhos de 3 pontos altos. E aí eu quero ver se eu faço esse suplá, né? Ele vermelho com areia e o fio encanto. Mas aí, quando for mais pra frente, é, eu vou ter que ir mostrando, né? Inicialmente aqui a prioridade é fazer o da encomenda. Então, né, separei aqui esses dois e eu sei que de um vai me sobrar mais ou menos aí a metade, um pouco mais que a metade, creio eu também que seja o suficiente para fazer esse outro suplá, né? Então, vamos lá, né? Aí, já separei eles dois e dessa vez eu pretendo tá utilizando a agulha número 4. Pelo que eu já vi aqui do fio, ele não tá nem muito grosso, nem muito fino. Ele tá assim numa espessura razoável e que tá encaixando aqui muito bem na agulha. Deixa eu ver aqui se foca. Ó, ele tá encaixando muito bem na agulha e... Ai, na hora que focou, saiu. Mas, ó, aqui. Tá vendo? Ele tá encaixando muito bem na agulha, então não vou ter problema de estar desfiando nem nada. E a torção dele, eu tô achando boa, tá? Até aqui, a parte também que eu fiz o teste, não alterou, né? Tá bem ainda torcidinho do mesmo jeito, então eu vou estar fazendo aqui com a agulha número 4. Bom, então é isso, né? Essa introdução ela já ficou longa por demais, mais do que o que eu queria. Mas esses últimos tempos eu tô boa para conversa que só. Então é isso, né? Eu vou
tá tecendo agora e volto já com as minhas peças prontas, né? E mostrando aí a quantidade que eu utilizei. Eu tava pretendendo já fazer as bases para esse outro suplá, mas eu acho que eu vou fazer isso depois, conforme o tempo que eu tiver disponível, né? Então é isso, eu vou tecer e já volto. Bom, voltei aqui rapidinho antes de finalizar completamente a minha produção para te mostrar assim algo que, por um lado, eu tô bem encantada e por outro, tô assim meio com certo receio, né? O Supremo, como eu já disse, né, eu achei ele um pouco fino, mas algo assim bem próximo ao Apollo, né? Que para mim, a depender do trabalho a ser feito, é um problema e às vezes não, né? Então, assim, no caso desse trabalho aqui em específico, eu não achei um problema, tá? Eu particularmente, eu gosto dos supplies quando ele fica mais delicado, né? E sei que também tem gente que prefere ele mais firme, ele mais encorpado. Inclusive, tem gente até que trabalha com fio 8, né? Aí, esse vermelho em questão, ele tá fino, né? Não muito fino, mas tá fino. Ele tá ali entre, digamos assim, ele tá um pouco mais grosso que o 4 e um pouco mais fino do que o 6, pelo menos o 6 que eu tenho o costume de estar trabalhando, né? Às vezes acontece de alguma coisa em específico vir bem mais grosso e outra mais finas, e eu já entendi que isso é normal, porque isso acontece na Polo, acontece na Euroroma, aconteceu comigo com a Amazona, o Supremo também, né? Então já trabalhei com o Supremo aqui que estava bem encorpado, que estava bem bonito, bem grossinho, e também já utilizei outros que estavam mais fino, como é o caso desse vermelho, como foi o caso do bege, né? Então, o branco eu achei maravilhoso, né? Tava bem grossinho, bem encorpadinho. Meu ponto, ele é folgado, né? Então sempre fica assim, ele meio com um espaçozinho entre um ponto e outro. Quando eu trabalhei com o branco, fazendo jogo de banheiro Roma, eu achei que ele não ficou tão espaçado como de costume, e isso acontece comigo, independente do fio ser fino ou do fio ser grosso, tá? E aí, para diminuir mais esse efeito e conseguir um efeito fechadinho, um efeito mais junto, eu teria que diminuir o número da agulha. Então, em vez de trabalhar com a 3,5, eu teria que trabalhar com a 3. Só que meu ponto, ele é pequeno, né? Ele é aberto, assim, nas laterais, fica sempre esse espaço. Só que ele é pequeno, porque no caso aqui, uma volta minha inteira aumenta apenas, no máximo, 3 centímetros, também a depender da espessura do fio e de como esteja a minha tensão do ponto, né? Então, às vezes aumenta ali exatamente 3 centímetros, às vezes um pouquinho mais, ou às vezes um pouquinho menos. Então, tem essa questão, né? Aí, o que foi que me surpreendeu aqui e que eu achei nessa parte bem tranquilo, não achei que é algo assim, digamos, que ficaria ruim, que seria algo ruim, né? Eu achei positivo, foi a questão do rendimento. Eu fiquei surpresa com o rendimento do fio, né? Não sei se é embalado pelo, pelo peso ou pela metragem, tá? Mas eu achei assim que de qualquer forma rendeu bastante, né? Tanto é que eu tô aqui ainda com meu segundo novelo fechado. Você viu aí no início do vídeo que eu trouxe um aberto e um fechado, e eu tenho apenas 2 novelos desse, né? Eu não comprei mais vermelho da Supremo, então tá aqui, tá? É, ó, ele é 627 metros, né? Aí eu não fiz a comparação da Tex dele com os outros fios que eu tenho aqui, mas o que me surpreende sempre na Supremo é a questão do rendimento, né? Porque aqui
tal que foi confeccionado com um novelo apenas. E eu tô assim simplesmente chocada, porque ó, aqui no caso é a quinta peça, tá faltando apenas uma carreira aqui para finalizar, né? Aqui não vai ser o suficiente, logicamente, para finalizar, mas quando eu iniciei, eu já sabia que não era o suficiente, mas eu quis ver até onde eu conseguiria fazer, tá? Foi a opção minha continuar, porque aqui eu poderia pegar e fazer aqui mais duas bases dessa e ver aqui o que é que sobraria, o que é que eu iria fazer. Essas bases aqui são para um outro modelinho de suplá, né, que eu tô querendo fazer, é o modelinho tradicional com fio em canto. Eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer ele ainda esse ano, né, para botar aí na pronta entrega. Mas aqui são a bolinha que eu tinha tirado para fazer o teste de cor, né? Eu consegui fazer um inteiro e o iniciozinho do outro, então ficou faltando aqui dessa segunda carreira para cima, né? Da segunda não, terceira carreira. Ficou faltando aqui um pouquinho para poder completar o disco. Aí eu fui, peguei mais do novelo e completei. Então eu consegui fazer essas duas bases e 4 unidades inteiras, completas, do suplá. Eu já tinha feito dois, né, antes e fiz dois hoje. Aí agora eu tô aqui para finalizar esse terceiro e fazer o quarto para completar aqui as 6 unidades do pedido, né? Então, assim, eu fiquei chocada com esse rendimento, tá? Normalmente eu consigo fazer 4 unidades com um novelo de 600 gramas da Euroroma. Eu não lembro de já ter feito com Apollo, né? Que o Apollo ele vem, acho que 10 metros a mais do que o Euroroma. E aí eu nunca fiz com o Apollo, né? No caso aqui também, em comparação ao Supremo, ele também vem mais metros do que o Euroroma, que se eu não estiver enganada, ou é 615 metros, ou é 614 metros, né? Então, ele vem aqui 627 metros. Aí eu consigo fazer 4 unidades e sempre sobra aí uma bolinha, né, pequena. Na minha lembrança, depois eu vou até, antes de finalizar o vídeo, né, como eu ainda vou ter que fazer mais uma, terminar o bico dessa peça e fazer mais uma, eu vou olhar aí uns vídeos anteriores que eu tenho, duas produção, na realidade 3 produção desses suplás, né, os 2 primeiros vídeos são de 4 unidades, onde eu fiz um vermelho e fiz um verde limão, que são com fios Euroroma, e tem um que é mais recente, que são 6 unidades, que também são com fio Euroroma. E aí eu vou estar vendo o peso dele para confirmar. Mas na minha lembrança, eles pesam 150 gramas em média. E esses daqui, pelo menos os dois que eu já tinha feito antes, ficaram pesando 130 gramas, né? Então achei assim bem econômico. Ele é um modelo que eu acho ele bem delicado, né? Então, eu acredito assim que ele não precisa ser tão encorpado, tão pesado, e pelo fato de se tornar não, de ser suplá, eu acho que não precisa ser algo assim tão rígido, tão pesado. E aí eu creio que desse jeito aqui vai dar aí super certo, vai ficar bem ok, né? Porque suplá não é algo assim que lava como tapete. Normalmente a pessoa lava na mão. E isso só se ocorrer ali de sujar, ou então se for um ambiente como aqui na minha casa tem bastante poeira, eu lavo ele de tempos em tempos. Se tiver sujo, se respingar alguma coisa ali, alguma bebida ou algum molho, alguma coisa, eu lavo assim que eu finalizar a refeição. Caso não, e tiver molhado tipo assim, molhado ali do suor do copo ou de alguma outra coisa que não seja nem suco, nem que não seja nenhum tipo de bebida, né, além de água, eu lavo. E se for molhado assim pelo calor do prato ou pelo suor, né, do copo, e aí for de água, algo assim, eu simplesmente coloco para secar, deixo secando a sombra, e aí depois eu guardo, né? E aí eu faço assim. Eu tô querendo fazer um kit de suplá para mim, mas eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer esse ano, mas eu queria muito.
mas eu ainda vou estar vendo, né? Porque eu tenho que finalizar essas encomendas e, e ainda tem a questão das saídas de praia também, que eu preciso estar vendo se eu vou conseguir fazer ou não, né? Mas enfim, era isso que eu queria te mostrar aqui nesse momento, né? A questão do rendimento, que foi aí 4 unidades completas, essas 2 bases e aqui já em ponto de bico, né? Da última carreira de bico. Então, agora eu vou finalizar aqui com essa parte. Vou ver até onde eu consigo ir aqui, mas provavelmente eu consiga fazer dois motivinhos só. E aí eu vou deixar a parte da emenda para mim poder te mostrar quando eu vim aqui finalizar o vídeo. Então, eu vou produzir agora e volto com a produção finalizada, tá? Provavelmente eu já venho aí também já ele com 100% finalizado, colocado as etiquetas, finalizados todos os arremates e tudo mais. Mas vou deixar essa parte da emenda, eu vou deixar ela separada, sem finalizar o arremate, só para mim te mostrar onde foi que eu precisei emendar. Então é isso, fica aí agora com a continuação. Bom, voltei agora aqui já com a encomenda totalmente finalizada. Já fiz arremate, já apliquei a etiqueta, tá totalmente finalizado, né? Agora basta só eu finalizar aqui o vídeo, tirar umas fotos e já poder embalar. Eu não sei se eu vou embalar agora ou se eu espero para embalar a encomenda dessa cliente toda de uma vez. Mas vamos lá, o que importa. Deixa eu encontrar aqui qual foi que eu fiz a emenda para mim poder te mostrar até onde eu consegui produzir com aquele cone de barbante. Então, olha, tá aqui a emenda. Aqui nessa parte de cima. Ó, quando eu vim gravar o vídeo, né, eu acho que eu tinha feito apenas um iniciozinho dessa segunda camada aqui do bico, né, antes da finalização. E aí, eu cheguei até aqui. O início da peça é aqui, né? Então, a última volta eu consegui fazer 3 motivos do bico e iniciei aqui o quarto, né? Então, aqui tá a parte onde eu fiz a emenda, né? E deixei aqui só para mim poder marcar, né? Deixar marcado o local e te mostrar aqui direitinho. Então, assim, como eu tinha falado, né, anteriormente, eu gostei bastante do rendimento do barbante. Sinceramente, eu não esperava, né? Eu consegui fazer 4 suplás inteiro. Esse quinto ficou faltando a última volta, né? Que já é essa de ponto alto com picô. E eu ainda fiz essas 2 bases para um outro kit de suplá que eu tô querendo fazer. Eu ainda não sei se eu vou fazer ou não. E eu não sei se eu vou estar disponibilizando ele para venda. A minha intenção é estar fazendo 4 unidades e um trilho, exatamente do mesmo jeito que o suplá, mas eu ainda vou estar analisando a situação, se eu faço ou não, mas aí é assunto para o próximo vídeo. Do segundo cone, eu ainda tenho aqui essa quantidade, né? Porque eu utilizei aqui apenas para finalizar o bico, fiz um inteiro e fiz aqui esse porta-jarra. Eu não pesei, né? Não pesei, eu acho que talvez era para mim ter pesado, para saber quanto eu gastei aqui, né? E depois pesar aqui todo o restante que eu fiz, para saber exatamente quanto eu gastei aqui desse outro cone. Mas depois também eu não achei necessário. Então, assim, se eu for fazer um kit de 4 unidades, com um cone da Supremo, eu consigo estar confeccionando aí as 4 unidades e ainda consigo fazer o porta-jarra e tenho ainda uma sobra, né? Então, achei bem interessante, gostei bastante. Eu vou estar tirando, né, essas 2 bases daqui, eu já mostrei ela outra vez, né? Então, eu resolvi trazer aqui novamente só mesmo para mostrar aqui esse final. Eu acho que se eu não tivesse feito essas bases, eu conseguiria fazer a 5ª unidade inteira
com um novelo e sobraria aí um pouquinho, né? Já que só foi, são 12 motivos, né, no bico, e aí eu consegui fazer 3, né? Então aí ficou faltando 9, e eu acho que talvez daria aqui para fazer com essa quantidade aqui que eu gastei para fazer essas bases. Eu não quis contar o ponto, né, porque eu achei um trabalho assim desnecessário, mas às vezes eu conto o ponto, a quantidade de pontos altos que eu gastei para fazer as peças, para me ter uma noção se daria ou não. Às vezes eu faço isso, tá? Tem umas esquisitices que de vez em quando eu faço. Bom, mas enfim, né? Voltando aqui a o que interessa. É, eu coloquei a etiqueta dessa vez com a linha de seda. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar bem aqui, mas olha, tá vendo aqui, bem aqui na mesma linha do buraquinho, tem um fiozinho passando. Eu botei apenas um fio, né? Passei por trás da etiqueta, e aí saiu aqui nas extremidades, aí eu passei no meio do ponto e prendi aqui na parte de trás, dei uns nozinhos, e aí queimei a ponta e enfiei ergui aqui o ponto alto mesmo do suplá, e aqui no meio desse ponto eu queimei a pontinha da linha de seda e enfiei ele, ó. Então, ele tá passando aqui é o fio de seda, né, a linha de polipropileno. Ela tá bem, a cor tá bem próxima ao barbante mesmo, então não tô vendo diferença. Eu gostei de fazer assim dessa forma, eu achei mais rápido, mais seguro, porque às vezes eu pego, boto uma ponta de fio em cada buraco, boto um aqui e um outro pedaço aqui, amarro e aí passo no meio dos pontos, e já aconteceu de depois essa pontinha dessa linha voltar. Então, eu fiz assim, fiz esse teste aqui com essa linha de seda e eu confesso que eu gostei do resultado, tá? Eu dividi a linha ao meio, não coloquei o fio todo grosso do jeito que estava, eu preferi dividir ao meio, já que é um negócio delicado, normalmente a pessoa lava na mão, tem todo um cuidado, que também é algo que não suja muito, não precisa lavar tão agressivamente como é lavado os tapetes, né? Então eu coloquei assim desse jeito e não vi problema nenhum. Eu tentei quebrar a linha na mão e eu não consegui. Então, como é a etiqueta, só foi aqui para colocar a etiqueta, eu não vi problema nenhum. E eu vou ver se eu consigo trazer nesse vídeo, ou então se eu trago em um outro vídeo, como exatamente eu fiz aqui, que eu achei a maneira bem rápida, bem prática de colocar. E das outras vezes eu achei que eu demorei bem mais para tá colocando as etiquetas, e aí eu gostei mais assim desse jeito. Bom, como esse vídeo ele já tá longo, eu vou dobrar logo aqui para mim passar o peso, para você ver direitinho, e depois aqui eu vou abrir. Ele na questão da estética não deu muita diferença, tá? Do perfil da Euroroma, mas ele eu aumentei uma carreira e agora eu não me recordo nesse momento quanto foi que ficou pesando ou medindo o da Euroroma, mas eu já tenho um vídeo aqui no canal, e inclusive até recente, onde eu fiz também uma produção de 6 unidades desse suplá com fio Euroroma, né? E aí, esse daqui, ele tem uma carreira a mais, porque eu gosto aqui quando fica esses 3 pontos aqui, nessa última carreira, né? Eu gosto quando fica os 3 pontos. E eu tava fazendo com 8 carreiras antes de começar a parte de diminuição. E aí, para não apenas não colocar um ponto alto e pronto, e ele ainda me dava uma margem aí para poder estar aumentando a carreira tranquilamente, eu resolvi aumentar essa uma carreira, tá? Então, esse daqui, em comparação ao que eu fiz há um pouquinho de tempo atrás, que eu utilizei a linha da Euroroma, ele tem uma carreira a mais, tá? E mesmo assim, eu ainda tô achando ele bastante leve. Os fios da Supremo, eu achei ele mais leve. Esse em questão,
Ele não tá tão grossinho quando costuma vir, apesar de que na embalagem já mostra a diferença da Tex. É porque eu não tô com nenhum Eurohome aqui perto de mim, porque senão eu ia pegar para fazer esse comparativo aqui rapidinho, mas aí fica para um próximo vídeo. Acho que eu vou fazer um vídeo aí depois, né, mostrando se eu já tive algum problema com as cores que eu tô utilizando, com as cores que eu utilizei aqui da Supreme, e faça aí, talvez, né, um vídeo detalhando bem direitinho. Na embalagem dele, mostra que a Tex é de 931, se eu não estiver enganada, e a da Euroroma é 980 e alguma coisa. Então, ele é mais fino, né, já de fábrica. E eu achei eles diferentes, né, anteriormente. Eu tinha trabalhado com branco, trabalhei com branco e não me recordo agora qual foi a outra cor que eu trabalhei. Eu gostei, né, achei o branco, eu achei bem encorpadinho, achei bem gostoso, bem macio. Esse eu só achei ele um pouco mais fino, mas como foi para soplar, sinceramente não deu alteração nenhuma, eu gostei bastante. Inclusive até pelo fato de ter tido esse rendimento, né, que me surpreendeu. Então, eu achei ele um pouquinho mais fino. Eu agora, no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, eu tô fazendo um par de tapetes no cru. O cru, eu já achei ele um pouco mais grosso do que esse branco e é até mais ou menos ali um pouco mais grosso do que o branco, tá? Então eu gostei, tô gostando bastante. Eu fiz uns testes de mancha com esse vermelho e fiz com o bordô. Eu vou até postar esse vídeo que eu tinha esquecido, mas eu vou postar esse vídeo também do teste e para ver direitinho, né, que são as cores mais escuras que eu tenho aqui no momento. Então aí eu quis fazer o teste com eles, até porque também já estava no intuito de fazer o suplar com esse vermelho, e aí foi a oportunidade perfeita. Bom, né, então vamos lá. Aqui a primeira peça, olha, 126 gramas, por aí eu já sei que tá tendo oscilação. Eles não foram feitos no mesmo dia. O segundo, 126 gramas também. Eles não foram feitos no mesmo dia. No momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, é dia 9 de dezembro. E então, assim, eu comecei a fazer eles no mês de novembro, né? Eu fiz dois, que foi aí uma das últimas produções do mês de novembro, que eu tinha começado a fazer esse suplaço, e aí eu resolvi fazer umas saídas de praia, e aí eu deixei eles de lado e fui fazer as saídas. Então, aqui o quarto, olha, 117 gramas. Ele tá bem econômico, porque na minha cabeça o peso dele é 150 gramas. Olha aí, 124 gramas. A sexta unidade, 126 gramas. Então, ele ficou aí em torno de 126 gramas, né? Os mais pesados são 126 gramas. Aqui, o porta-jarra que eu vou dar de mimo, 41 gramas. Então, com qualquer sobrinha, consigo fazer isso aqui. Ele eu não medi. Na realidade, eu não medi nem ele, nem o Isoplas. Então, quando eu abrir aqui, eu vou medir e passo para você, tá? Então, aí, aproveitando a balança ligada, deixa eu aproveitar aqui e pesar o kit todo. Olha, tem 3, aqui, 4 unidades. Então, quando eu digo que com o cone eu conseguiria fazer aí um kit de 4 unidades e ainda sobraria para fazer o porta-jarra, é isso aí, olha. Ele com o porta-jarra, 532 gramas. Aqui a quinta e a sexta unidade, 744 gramas. E com o porta-jarra, 786 gramas. Então, assim, eu acho, né, que ele ainda tá aqui bem econômico. Na minha lembrança, ele pesa bem mais do que isso fazendo com o Euroroma e ainda me surpreendeu pelo fato dele ainda ter ficado tão leve assim e eu ter aumentado uma carreira. Então, olha aí o que eu tenho aqui ainda com o cone, 526 gramas.
Eu sempre tiro 50 gramas do cone, então eu tenho aí ainda por volta de 475 gramas. Os cones aqui, toda vez que eu peso, ele oscila entre 30 e 50 gramas, mas faz um bom tempo que não dá 30 gramas, então eu sempre arredondo para 50, e aí para mim dá sempre certinho. Bom, eu vou pegar, medir aqui e vou abrir, que já volto para te mostrar. Bom, então, voltei aqui, né? E eu aproveitei e peguei ali uma etiqueta e vou te mostrar aqui rapidinho como eu fiz, ó. Aqui eu peguei a linha de seda e dividi ao meio, né? E aí passei, né? Entrei aqui por esse buraquinho aqui, passei o fio por trás e saí aqui no buraquinho. Então, quando eu colocar, ela vai abraçar a etiqueta, né? Aqui por fora. E eu vou conseguir finalizar na parte de trás. Então, foi o que eu fiz, né? Passa aqui. E aí, dei os nozinhos na parte de trás. Dei uns 4 nozinhos. E queimei, cortei, né? Tirei o excesso da ponta. E deixei um pedacinho maior do que o nó. E aí, finalizei com o isqueiro. Não ficou aparente. Não ficou aparente. Eu também não deixei muito grande para não correr o risco de ficar a pontinha preta, né? E aí ficou perfeito no meu ponto de vista. Deixa eu pegar aqui e colocar a etiqueta aqui, a fita métrica, pra gente ver aqui a medida. Então, vou segurar aqui por causa do vento, tá? Mas como você pode ver, tá aqui, ó, em cima do picô, né? E aqui também no finalzinho. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ó, no finalzinho aqui do picô, tá dando aí 38,5, 38,5, vou botar 39 centímetros, tá? Pra ficar aqui melhor pra gente. Então, ficou aí 39 centímetros de diâmetro. Pela minha lembrança, não deu tanta diferença assim em comparação ao outro que eu fiz, mas tem a questão também do fio ser mais fino, então, consequentemente, o trabalho ele fica um pouquinho menor, né? Então, aí quando o fio é mais grosso, o ponto ele fica também maior. E aqui o porta-jarra. Sobre esses porta-jarra, eu já expliquei em outros vídeos, né, o porquê que eu tô fazendo e o porquê que eu tive a ideia, né, de estar confeccionando eles. Aqui ele vai como mimo para minha cliente, tá? E a ideia de eu fazer porta-jarra foi através de uma necessidade minha. Então, para mim, supre bastante, tá? Então, eu creio que da mesma maneira que tem utilidade para mim, provavelmente também vai ter para minha cliente. Então, olha aí, ele tá aí com 22 centímetros, né? E o peso agora eu não lembro mais, foi acho que 41 gramas. Então, assim, é bem econômico, bem rapidinho você faz. Ele eu fiz aqui com 8 motivos, né? Deu uma diminuída. O supply feito com 12, mas aí se eu fizesse com 12, ele ia ficar muito maior, né? Porque ia ter que fazer mais pontos para fazer esse efeito aqui do finalzinho. E aí eu preferi fazer assim, desse jeito aqui mesmo. Eu fiz aqui iniciei com 2 pontos altos separados por uma correntinha, né? São 8 bloquinhos, né, de 2 pontos altos. E aí aqui fiz com 3, com 4, aqui com 5. Ele começa a dar uma embabadada, parece que não vai dar certo, mas ele dá. Talvez aí futuramente eu acho que eu vou fazer uma videoaula dele, mas aí vai ficar mais pra frente. Então, de qualquer forma, assim ficou o kit, né? São 6 unidades do suplá e o porta-jarra aqui que tá indo de mimo para minha cliente. Quando eu finalizar todas as peças da encomenda dela, eu vou fazer aí um único vídeo, né, mostrando todas as peças, mas vai ser um vídeo bem rapidinho, tá? E aí, eu acho que nesse mesmo vídeo eu vou aproveitar e mostrar como eu embalo essas peças. Então, né, ficou assim desse jeito. Eu sou encantada com esse modelo de suplá. Eu gosto muito dele, né? Eu acho bem rápido
Acho ele econômico, acho ele bem econômico. E o valor de venda dele, nesse caso aqui em específico, foi R$ 15. Mas a partir do ano que vem, aliás, sendo bem sincera, a partir das próximas encomendas dele, o valor da unidade vai ser R$ 20. Tá? Eu tava vendendo a 15, mas sinceramente não dá mais para deixar por esse preço, né? Então aí eu fiz essa alteração agora para R$ 20, que também é o preço dele, é o preço que ele tá aí no mercado. E, bom, então é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar ajudando no crescimento do canal. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!